Olá, mais uma vez estamos juntos para uma aula de Geografia. Me chamo o professor Leonardo e hoje discutiremos o cenário agrícola brasileiro, a agricultura brasileira e as suas principais características. Nós vamos aqui retomar muitos contextos que são exigidos, cobrados na prova e conceitos, classificações, distinções, todas relacionadas ao cenário brasileiro. Chama a sua atenção que todos os anos nós temos algumas questões, todos os anos nós temos algumas questões relacionadas à realidade agrícola brasileira. E é lógico, meus queridos, que este assunto ele é tão importante, não somente para a sua prova, mas também para a sua formação, para o seu conhecimento cidadão, conhecimento das atividades econômicas, das possibilidades no seu país. Porque, historicamente, nós somos um país agroexportador. Se você parar para pensar, desde 1530, quando o Brasil ele começa, de fato, a ser explorado pela coroa portuguesa, de 1530 a aproximadamente a primeira metade do século XX, ou seja, a proximidade dos anos 1930, nós tivemos aí na agricultura a nossa base econômica. Claro, com produtos, prioridades, focos distintos, mas o setor priorizado era justamente esse. A dependência ela estava firmada no campo. Somente no contexto da década de 30, quando nós temos aí o início do processo de substituição de importações durante o governo Getúlio Vargas, que nós vamos aí despontar este crescimento industrial. Mas para você ter ideia, somente realmente na década de 60 e 70 que a indústria se consolida no tocante à importância produtiva e participação de PIB, e realmente no final do século XX, principalmente década de 90 para início do século XXI, que nós vamos aí pensar em modernização, de fato, no nosso âmbito industrial. Mas ainda assim, sem nos desprendermos totalmente do campo. O campo ele faz parte da história brasileira. É impossível nós discutirmos economia e história brasileira sem pensarmos em agricultura, sem pensarmos em produção agrícola. Então, veja que até hoje existe uma participação considerável de bilhões e bilhões de reais em relação ao PIB, justamente do setor primário, focando na parte da agricultura, ok? Lembrando que nós não estamos aqui falando ainda do agronegócio ou especificamente da agroindústria, nós teremos uma aula específica sobre este tema. Já estou falando isso aqui para que você saiba que essa aula estará disponível e também assista. Lembrando aqui rapidamente alguns destaques históricos que nós temos: a cana, o período também, claro, do café, que foi o último grande período produtivo agrícola que nós tivemos antes do início do processo de industrialização aqui. E eu quero que você se lembre que o nosso foco ele sempre foi arrecadar o máximo com isso. De fato, a agroexportação ela é a principal atividade responsável pela manutenção da nossa balança comercial em estado superávit. Ou seja, nós estamos exportando mais do que importando. Então, esse superávit até hoje, inclusive, ele é mantido por muitas atividades relacionadas com essas que nós estamos falando aqui. É claro que hoje existem outros envolvimentos, certo? Responsáveis por isso, mas o cenário agrícola ele continua figurando com a sua importância neste sentido. Aqui nós temos uma representação gráfica e um registro de um dado importantíssimo. Queridos, nós tivemos em 2019 um recorde do valor produtivo agrícola brasileiro, 361 bilhões. Repetindo, 361 bilhões. E é claro que o nosso carro-chefe até os dias atuais é a
soja. Nós temos hoje, na verdade, desde o início do século XXI, principalmente, nós estamos atendendo a demanda de mercados asiáticos, principalmente a demanda do mercado chinês, que é, de fato, uma demanda continuadamente crescente. A soja sendo utilizada para a produção de rações animais, logo também existe aqui um vínculo, né, com a atividade agropecuária, mas nós vamos entrar nesse ponto agora, mas não poderíamos deixar claro de destacar a soja. E também existe até uma preocupação no tocante ao avanço da fronteira agrícola da soja. O Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou algumas questões, tá, com essa temática, né, das consequências ambientais do avanço da fronteira agrícola da soja pelo nosso país, porque historicamente você tem ali a concentração originária de cultivos de soja no sul do Brasil. Claro, considerando, né, as altas expectativas e os volumosos lucros dessa produção, logo essa fronteira, e contando inclusive com subsídios e incentivos do governo, grandes propriedades foram avançando e tomando todo o cerrado brasileiro. Não à toa que o cerrado ele é considerado como um hotspot mundial da biodiversidade, porque foi amplamente devastado, destruído, desmatado pelo avanço da fronteira agrícola da soja. Hoje, nós temos muitas propriedades, de cultivo de soja, até mesmo no sul da floresta amazônica, ou seja, essa fronteira ela avança latitudinalmente por todo o nosso território, no sentido histórico de sul a norte. Então, tudo bem, estamos aqui citando, reconhecendo esses valores, reconhecendo esse peso econômico, mas também não podemos esquecer de consequências que temos aí, no meio, relacionado a questões ambientais. Em segundo lugar, cana-de-açúcar, claro, continua sendo até os residuais um destaque, também o milho, o café, o Espírito Santo, o nosso estado, ele é destaque, nacional e, na verdade, até mesmo internacional na produção, de café e outros produtos aqui diversos. Tudo bem? Olha, vamos lá, meus queridos. Bom, o que é uma estrutura fundiária? Professor, eu já vi esse termo em diversas questões, já me perguntaram, não soube responder, já senti dificuldade. Veja, querido, estrutura significa algo organizado, correto? Então, o termo adjetivo fundiária tem relação justamente às propriedades rurais. Então, a estrutura fundiária, é uma referência à organização de propriedades rurais, organização e distribuição. Existem estratégias lógicas e respaldos, da forma, da maneira que essas propriedades são distribuídas e organizadas. Então, resumidamente falando, a forma como as propriedades rurais são distribuídas e organizadas. Professor, é qualquer um que faz isso? Eu posso ir lá e posso escolher aonde que vai ser a minha extensão aqui de terra? Vou pegar aqui, eu quero daqui até ali. Tantos hectares, isso aqui é meu. Então essa proporção aqui é justa para mim, para você aquela ali menor ou para o meu familiar maior. Não. Isso é definido justamente, pelo poder público, pelo agente administrador territorial nacional. No caso, nós estamos aqui nos referindo ao Ministério da Agricultura e ao INCRA. Tudo bem? Essa estrutura, meus lindos, ela pode ser equilibrada ou concentrada. O que é, professor, uma estrutura fundiária equilibrada? Significa que as terras elas estão bem distribuídas. Significa, então, que o nível de concentração de terras ele é baixo. Grandes propriedades ou propriedades latifundiárias são incomuns. Agora, no caso do Brasil, nós temos uma estrutura concentrada. E aí, vale a pena, e o exame ele exige isso de você, que você entenda que essa característica atual de concentração de terras, onde, por exemplo, muitos justificam como essas terras eu herdei do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, e onde nós temos grandes conflitos, O campo brasileiro hoje ele é, de fato, cercado por muitos conflitos, por muitas disputas
disputas até mesmo violentas por extensões de terra, por propriedades. Existe um histórico por trás disso. Esse histórico pesa muito, porque desde o início da colonização, nós temos essa tendência. Como assim, professor? Olha só, gente, de 1530, quando nós passamos aí pelo período pré-colonial, 1530, começando efetivamente a colonização, até 1822, todas as terras pertenciam à coroa. Eu sei que vocês já estudaram, né? As capitanias hereditárias, um professor de história. Vocês sabem que essas terras, elas eram distribuídas pela coroa. Portugal determinava: você, Leonardo, vai ficar com essa terra. Você, Leandro, vai ficar com essa outra terra. Você, João, vai ficar com essa terra aqui. Então, era a coroa que escolhia isso. Se a coroa quisesse dar uma terra maior para você e uma menor para mim, tudo bem. Isso seria aceito. Professor, nós temos mudanças em 1850 com a lei de terras? Não. Sabe por quê? O que foi instituído aqui? A compra. Não, agora a terra ela vai ser vendida, ela vai ser adquirida. Existe um potencial de você comprar, de você adquirir financeiramente isso. Mas espera aí. Quem teria o poder para comprar? Quem teria o poder de aquisição de terras? Uma parte seleta, mínima da sociedade brasileira. Então, mais uma vez, você tem aqui a continuidade, uma continuidade dessa lógica concentrada. Fechando por fim em 1964, com o Estatuto da Terra, que foi uma mudança legal importantíssima e incorporada na Constituição de 68, tudo bem, que justamente instituiu a reforma agrária, ou seja, todas as terras que não estão cumprindo aí, claro, com o seu objetivo produtivo, que estão inutilizadas, elas serão redistribuídas e nós vamos promover a partir desse momento uma reorganização de fato da ocupação do espaço rural. A questão é, será que isso de fato aconteceu? Será que nós podemos discutir efetivamente consolidação de objetivos reformistas agrários? E aí você para e pensa, mas professor, o senhor falou de definição de propriedades, mas num território tão grande e tão diverso como o nosso, existe um padrão para isso? Olha, existe a definição dos módulos rurais. O módulo rural é uma área, claro, que vai ser definida em hectares, e a definição desse módulo, ela tem aí relação não apenas com o tamanho, mas com aquilo que será ali produzido, ou seja, para que ela será utilizada, qual o mercado que ela irá atender, qual o nível de investimento ali envolvido. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Não pense que esses módulos, nós queremos pegar esse conceito e entender de maneira totalmente padronizada. Não. Os módulos eles vão ser caracterizados de acordo com as variações desses fatores. Inclusive, existe até também o conceito de módulos fiscais. Porém, aí já é uma regra imposta a nível municipal, que também varia de acordo com, por exemplo, o peso produtivo, a importância daquela atividade para um município. Se a minha propriedade aqui ela é responsável por 40% do atendimento à demanda local de café, por exemplo. Com certeza, essa modulação ela vai ser em tamanho maior. Tá reconhecendo essa importância? Estou dando um simples exemplo para você entender que, claro, existe uma estratégia, existe um entendimento, porém isso nós não vamos conseguir definir aqui um padrão matemático, tá? Porque existem outras questões qualitativas envolvidas. Não são única e exclusivamente questões quantitativas, ok? Até porque se você parar para pensar, os estados e municípios brasileiros também têm o quê? Tamanhos diferentes, tudo bem? Então, e aí, seguindo aqui, mas assim, nós temos aqui de fato um escopo definido e eu quero que vocês entendam essa categorização, porque a gente também não pode se desprender totalmente do aspecto quantitativo. Primeira consideração de minifúndios, ou seja, que é inferior a um módulo rural.
Professor, mas espera aí, qual o tamanho? Eu acabei de explicar. O tamanho ele vai variar de município para município, estado, de foco de produção, de mão de obra envolvida, nível de investimento, tudo bem? Por isso que a gente vai continuar usando só o termo módulo rural. Depois nós temos o latifúndio por exploração, de 1 a 600 módulos rurais. Essas propriedades são previstas a serem tomadas pelo governo e redistribuídas, reorganizadas, vão fazer parte da reforma agrária, tá bom? E nós temos aqui o latifúndio por dimensão e extensão. Por lei, isso não é permitido, né? Superior a 600 módulos, ele vai ser em parte ali desapropriado e também entrar nessa parte de redistribuição e reorganização. E nós temos a parte de empresa rural. Essa parte de empresa rural, aqui existe um envolvimento com a agroindústria, existe uma cadeia estruturada produtiva de alto nível de investimento, de alto nível de capitalização, tudo bem? De 1 a 600 módulos rurais. Então, envolvendo aí, no geral, tá? Médias a grandes propriedades, tudo bem? Médias a grandes propriedades aqui no Brasil. O nível de produtividade, não somente a produção, tá? Mas o nível de produtividade é altíssimo. Relembrando mais uma vez essa distinção de conceitos. Produção, o total produzido em determinada propriedade, tá? Em determinado espaço. Produtividade é relativo à área, o quanto eu estou produzindo, pensando e correlacionando, considerando a extensão da minha propriedade. Então, o nível de produtividade ele está alto aqui, porque você pode muito bem ter um nível de produção, ou seja, um nível total elevado, porém a produtividade pode ser baixa. Talvez o que você leva 2 anos para produzir no total, uma outra propriedade com 10, 15, 20 módulos a menos que a sua, pode produzir em 6 meses, porque o nível de produtividade daquela ali é maior. Ok? Então, somente lembrando aqui a distinção entre esses conceitos. E eu quero que vocês pensem o seguinte. Gente, a partir de 1964, e nós reconhecemos a importância do Estatuto da Terra para a importância histórica, política, tá? Nosso país, e depois da incorporação de muitos desses dizeres à Constituição em 68, nós temos aqui o seguinte, uma concepção de que a Terra, ela deve ter uma função social. Então, o que significa? A Terra, ela deve ali ter um propósito. É uma produção voltada a abastecer qual tipo de mercado? Existe um envolvimento, mas é uma preocupação somente econômica? Existe também algum envolvimento cultural? Qual a importância tradicional, cultural, histórica para essa comunidade, para essas pessoas dessa extensão aqui, dessa propriedade? Quais são os vínculos, quais são as consequências sociais dessa extensão aqui habitacional? Tá? Dessa interação dessa sociedade, do homem com este meio. Então, a discussão da função social da Terra é muito importante, tá? Para que nós não tenhamos aí, nós não cometemos o erro, tá? De pensar e imaginar a Terra com apenas o seu potencial econômico produtivo, tá? Ou com apenas a necessidade de exportar, de atender mercado externo, de alcançar cifras, lucros volumosos. Então, essa discussão, essa reflexão é fundamental para que nós possamos, de fato, reconhecer a importância da continuidade de algumas políticas públicas justamente no tocante à reforma agrária. E existem, de fato, grupos, movimentos que buscam isso, que se envolvem diretamente nessa luta, que é justamente, por exemplo, o caso do MST, um dos mais conhecidos aqui no Brasil, que busca justamente essa situação de a homogeneidade, igualdade e desconcentração de terras, tá? E, pelo visto, né, esses embates, essas disputas, elas continuarão por muito tempo existindo aqui no nosso país. Tudo bem? Olha, nós agora, somente para nós, né, eu quero comprovar para vocês, e isso é interessante porque o Enem pode trabalhar, ele pode brincar em questões com gráficos, com representações estatísticas do tipo e exigir a sua interpretação. O que nós estamos enxergando aqui? Percebe comigo, analise comigo o seguinte. Em laranja nós temos os estabelecimentos, em azul a área. Gente, 81,4% dos estabelecimentos aqui no Brasil,
eles estão ocupando aí, olha só a proporção para a área. Gente, 80% dos estabelecimentos estão aí com representativo de área de 12%. De 12%, na verdade até 50 hectares aí que foi definido, tá bom? Em termos de cálculo de área. E aí, conforme você vai avançando com o gráfico, dá uma olhadinha ali, olha, as propriedades com mais de 2.500 hectares, os estabelecimentos com mais de 2.500 hectares, nossa, 32,8%. Peraí. Na mão de quantos, professor? No percentual aí, são 0,3%. Meus queridos, 0,3% de estabelecimentos rurais, eles abrangem mais de 30% da área do território brasileiro. Repetindo, 0,3% dos estabelecimentos rurais abrange mais de 30% do território brasileiro. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão que nós chegamos aqui a partir da análise desse gráfico? Olha só, hein? No Censo Agropecuário de 2017, que foi o último grande censo agropecuário que nós tivemos aqui, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É mais uma comprovação do assustador nível de concentração de terras que nós temos no nosso país. E eu vou dizer para você, hein? A maior parte dessa área aí, ó, de 32,8%, é caracterizada por terras agricultáveis, ou seja, são áreas propícias a cultivo, solos férteis, um potencial natural muito maior do que o de outras. Está na mão de pouquíssimas pessoas, poderosos proprietários latifundiários, por exemplo. Talvez muitos deles que tenham vínculos, relações, lobbies com governos. Importante nós analisarmos isso aqui com um pouquinho mais de criticidade, tá bom? Então nós temos que entender agora como que o campo brasileiro está dividido. Nós temos aqui nessa divisão histórica, tá? Que não é uma divisão reconhecida apenas recentemente, mas já historicamente entre a agricultura familiar e os latifúndios. Então, de cara, eu quero que você entenda que a agricultura familiar, ela detém aí pequenas propriedades, enquanto os latifúndios, claro, como o próprio termo já remete, são grandes propriedades. Nós poderíamos até utilizar aqui um outro termo para a agricultura familiar, os minifúndios, que nós já definimos aqui, conforme a classificação e a definição estrutural fundiária aqui no Brasil, feita pelo Ministério da Agricultura e pelo INCRA. Tá? Nos latifúndios, nós temos uma tendência monocultora, ok? O foco em um único produto, em um único cultivo, claro, priorizando o mercado externo. É aqui que vem uma das grandes diferenças para a agricultura familiar. E muita gente se surpreende, até hoje, quando eu falo isso. Quando você olha para todos esses tópicos, essas características elencadas do latifúndio, logo você deve pensar, caramba, então, nossa, as propriedades latifundiárias, elas têm a responsabilidade, professor, de atender a demanda do mercado interno. O que chega na nossa mesa vem, de fato, dessas propriedades que investem em tecnologia, né, importam maquinário e tal. Só que não. A agricultura familiar, ela é responsável em mais de 70% pelo que chega na minha e na sua mesa. O foco da agricultura familiar é o mercado interno, não é o atendimento ao mercado externo. Então, é um foco regional, é um foco local, é um foco nacional da agricultura familiar, das propriedades latifundiárias à exportação. E como já citado, meus amores, é lógico que essas propriedades latifundiárias, obtendo volumosos lucros, têm um potencial também maior de investimento tecnológico. Nós observamos aqui no Brasil as propriedades latifundiárias se modernizarem a partir da década de 60, 70,
após a ocorrência da Revolução Verde. Mas o que foi a Revolução Verde? Foi um grande conjunto de inovações tecnológicas para o campo, tá? Encabeçadas, lideradas por grandes empresas, grandes laboratórios, grandes centros de pesquisas em países desenvolvidos. Qual era a promessa da Revolução Verde? Vamos acabar com a fome no mundo. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Nós ainda temos milhões de pessoas passando fome ou em estado de subnutrição no planeta. Existia aqui um grande objetivo de atender, principalmente por parte de empresas norte-americanas, que foram consideradas como as principais por trás desse processo, de atender a crescente demanda do mercado europeu e alcançar lucros cada vez maiores, tá? Poucos estavam preocupados, de fato, com a problemática da escassez alimentícia em diversas partes do mundo. Tudo bem? Então, essas mudanças, essas transformações, elas chegam ao campo brasileiro a partir da década de 60 e 70, contando inclusive com o apoio do governo. E a partir desse momento que nós entendemos aqui uma coisa. Você para e pensa comigo, professor, olha, pela lógica, se a agricultura familiar é a principal responsável, tá, por atender a demanda do mercado interno, tem uma produção diversificada, gera mais trabalho, mais possibilidades empregatícias do que os latifúndios. Então, eu imagino que a maior parte dos subsídios governamentais eles estejam direcionados para os agricultores familiares. Mais uma vez, só que não. Meus amores, mais de 85% da verba subsidiária governamental para o setor agrícola, ela é direcionada a latifundiários. Mais de 85% da verba, ou seja, dos subsídios, são para os latifúndios. Os latifundiários, eles têm acesso a linhas de créditos especiais em bancos, juros baixíssimos, o que lhes possibilitam justamente a manutenção desses altos níveis produtivos, esse crescente atendimento à demanda do mercado internacional, maiores lucros e maior participação no PIB. E existe uma questão política por trás disso. Por que o governo ele continua investindo, justamente continua priorizando isso? Porque qual é o governo que quer anunciar, por exemplo, retração do PIB? Você sabia que hoje, tá, o setor agrícola desempenha uma importantíssima participação no PIB brasileiro? O que é arrecadado, por exemplo, com as toneladas e toneladas de soja vendidas é o que tem alavancado o nosso PIB, principalmente nos últimos anos. Então, o governo ele não quer deixar de investir nisso e, obviamente, não quer ficar preocupado com o comprometimento, de fato, dos valores do PIB brasileiro. Só que, veja bem, meus queridos, e a situação nacional? Há de se pensar criticamente acerca disso. Por que não subsidiar de fato, não incentivar esse cultivo a nível familiar e pensar de fato em maior acessibilidade alimentícia para o mercado local, regional, nacional? O Enem já cobrou uma questão com essa reflexão. Tá? Preste atenção. Além de tudo, são propriedades que seguem a linha sustentável. Lembra do que nós falamos aqui de agricultura orgânica? É claro que muitos daqueles ali não são seguidos, tá? Porque muitas vezes, olha só, galera, o agricultor familiar, ele se vê praticamente forçado, obrigado a lançar mão de algum insumo agrícola para aumentar a sua produtividade, tendo em vista o grande produtor. O grande produtor, ele massacra a concorrência. É muito difícil que o pequeno agricultor, ele de fato, ele mantenha um alto nível e consiga estabilizar os seus preços e, claro, garantir o necessário à sua sobrevivência, tendo em vista o crescimento do latifundiário, que tem acesso a linhas especiais de crédito, apoio do governo e por aí vai. Então, entendam que, desde a década de 60 e 70, por exemplo, estes cresceram em termos de poder. E você tem um aumento da concentração de terras, sendo que, na verdade, desde a década de 60 nós temos o Estatuto da Terra e deveríamos estar na linha contrária, certo? Mas não. Então, tá vendo? Eu estou
provocando e promovendo essas reflexões para que você pense, tá, sobre a urgência dessas situações, porque o exame ele pode cobrar também esses pontos. Então, o nosso objetivo aqui foi didático de comparar, né, equiparar esses tópicos, essas características entre a agricultura familiar e os latifúndios. Lembre-se que essa é uma diferença histórica, tudo bem? Que existe, que é mantida até os dias atuais aqui no nosso país. Agora sim, nós temos um espaço aqui, olha lá, hein? Enem 2020. Essa questão caiu no Enem digital de 2020, tá? Vamos lá. Texto 1. De modo geral, para a região norte, o fato contundente é a expansão dos padrões motivados pela pecuária. Hoje, as pastagens se estendem como uma frente pecuarista para o interior do Pará, com São Félix do Xingu contabilizando os maiores rebanhos do país. Tudo bem. Texto 2. As várzeas dos rios são os principais espaços de aproveitamento para o cultivo de uma lavoura rudimentar, dedicada ao consumo local, com produção de pouca extração e baixo nível tecnológico. Olha, preste atenção nesses elementos, olha esse apontamento sustentável, hein? Olha o apontamento sustentável que nós estamos identificando aqui já no texto. Induzindo a aquisição monetária, a complementariedade através da pesca e da extração vegetal. Muito bom. De acordo com os textos, observa-se na região norte a coexistência de dois modelos agrários baseados respectivamente no... Preste atenção. Então, primeiro a gente tem que indicar o modelo agrário, texto 1, e depois o modelo agrário do texto 2. Vamos lá, então? Primeiro, no texto 1, o que nós temos que destacar aqui? Padrão motivado pela pecuária. Pera aí. Padrão motivado. Essa motivação, ela vem de onde? Professor, da pecuária. Tá, mas a produção pecuária hoje, ela é incentivada pela demanda crescente de onde? No mercado externo. Tudo bem? Então, o elemento chave na interpretação aqui deste texto. Beleza. No texto 2, lavoura rudimentar dedicada ao consumo local. Opa, peraí. Nós estamos preocupados aqui com a demanda externa, com a exportação? Não. Estamos preocupados com o consumo, a demanda local, produção de pouca extração em baixo nível tecnológico. Ou seja, essa pouca extração remete a quê? A sustentabilidade, a preservação. A um agroecossistema. Nós já utilizamos esse termo na aula de sistemas agrícolas. Tudo bem? A aula anterior a essa, não deixe de assistir. Então, peraí, professor, com base na sua interpretação, eu posso dizer que o texto 1 é o mercado de exportação, baseado no mercado de exportação, e o 2 na subsistência? Sim! No texto 1, voltado à exportação, identificamos isso. Padrão motivado pelo que eles estão demandando lá fora. E no caso ali você vê pouca extração, consumo local, ou seja, subsistência, sobrevivência própria do agricultor, daquele que está cultivando a terra. Então, alternativa correta, letra A, mercado de exportação e na subsistência. Continuando, somada à produção voltada, vamos para outra questão, somada à produção voltada para o mercado interno está a expansão das culturas de exportação, via de regra financiadas com incentivos fiscais oriundos das políticas territoriais do Estado. Falamos sobre isso. Combinando o mercado interno e externo, o Estado atuou no sentido de incrementar a produção, principalmente de grãos. Olha só. A atuação do Estado brasileiro na atividade descrita ocasionou mudanças socioespaciais marcadas pela... Prestem atenção. Somada à produção voltada para o mercado interno,
está a expansão das culturas de exportação. Então, é um processo conjunto. Nós temos aqui um processo conjunto identificado. Via de regra, financiadas com incentivos fiscais oriundos das políticas territoriais de Estado. Lembra que eu falei para vocês das grandes propriedades que são subsidiadas pelo governo? Combinando o mercado interno e externo, o Estado atuou no sentido de incrementar a produção, principalmente de grãos, priorizando, claro, um produto com crescente demanda não só no mercado interno, mas também no mercado externo. Qual foi a consequência disso, galera? Olha, presta atenção, olha só que termo-chave ele enunciado: mudanças socioespaciais. Então nós vamos analisar mudanças sociais no tocante a trabalho, propriedade de terra e mudança de apropriação do espaço estrutural fundiário. Preste atenção, mudanças socioespaciais. Alguns segundinhos para você pensar. Contenção do fluxo migratório. Mas espera aí, será que isso gera uma preocupação? Será que o fluxo migratório tem uma relação direta com essas políticas de Estado? Alteração da estrutura fundiária? Opa, professor. Priorização do abastecimento local, mas será que a gente priorizou, nessas políticas, o Estado priorizou a demanda local, nacional? Reconfiguração da fronteira agrícola? Opa, professor, aqui também estou uma dúvida. Então vamos imaginar que você está em dúvida entre a B e a D. Concentração de produção sustentável? Peraí, quem garante que existe um princípio de sustentabilidade sendo atendido aqui a partir desses subsídios do governo para grandes propriedades latifundiárias, por exemplo? Quem garante, meus queridos? A reconfiguração da fronteira agrícola. Eu conversei com vocês no início dessa aula, como que, por exemplo, a fronteira da soja ela foi avançando de sul a norte pelo nosso país, tomando conta de todo o centro-oeste, hoje chegando até a região norte do Brasil. Então, a fronteira agrícola ela foi reconfigurada, porque principalmente a partir do início do século XXI, o governo brasileiro ele vai subsidiar muitas propriedades, muitos cultivos de soja, visando atender não só a demanda do mercado interno relacionada à ração animal, né, e aumento também da produção agropecuária, na verdade da produção pecuarista, da atividade pecuarista, mas também principalmente do mercado externo, ok? Então, letra D correta. Vive-se a Revolução Verde, trata-se da disseminação de novas práticas, permitindo um vasto aumento na produção. O modelo baseia-se na intensiva utilização de sementes melhoradas, particularmente híbridas. Olha só, alterações genéticas, alto nível, alto grau de capitalização, olha, agricultura comercial, hein? Olha os conceitos envolvidos aí. Assim como no uso sistemático de insumos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, no recurso à irrigação e na mecanização do trabalho. Olha só. No Brasil, uma desvantagem para o pequeno produtor provocada pela expansão do modelo agrícola descrito é, primeiro, qual foi o modelo agrícola descrito? A agricultura comercial, grandes propriedades latifundiárias, aquelas que estão priorizando o atendimento à demanda do mercado externo, aquelas que têm parcerias com laboratórios, com grandes centros internacionais de pesquisa, desenvolvimento de sementes transgênicas, aquelas que contam com subsídios governamentais de alto nível de investimento, de capitalização. Gente, qual é a consequência para o pequeno produtor da expansão desse modelo agrícola? Expansão essa que é incentivada, lembre-se disso, tá? Inclusive, pelo poder público. Olha lá, estagnação da atividade agroindustrial, mas espera aí, na verdade você vai ter uma intensificação, né? Um aumento. Porque você começa, o campo, as atividades desenvolvidas no campo, elas começam a ter ligação direta também com o que vem da cidade, com o conhecimento debatido, discutido, as inovações tecnológicas, os maquinários feitos nas grandes indústrias que estão em cidades, começam a vir para o campo, galera. Vive-se a Revolução Verde, é uma invasão tecnológica do campo. Então não, é justamente o contrário. Letra B. Diminuição da lavoura monocultora, meus queridos, a monocultura ela é prioridade
Prioridade de cultivo nessa lógica. É um aumento. Restrição do controle de pragas? Não. Na verdade, aqui você vai ter uma priorização desse controle. Está lá no texto. Insumos agrícolas sendo utilizados. Tá? D. Elevação do custo de cultivo. Opa! É redução do emprego formal. Já que sobrou a D e a E, qual que você marcaria? Rufar dos tambores. Meus amores, eu conversei sobre isso com vocês. A elevação do custo de cultivo. Lembra que eu falei? Olha, o agricultor, o pequeno agricultor, ele se vê forçado a investir mais em alguns insumos, buscar alternativas para aumentar a sua, não somente a produtividade, mas também, claro, consequentemente a produção e conseguir concorrer com o preço praticado pelo grande produtor. E isso pensando no mercado interno. Então, peraí, se o agricultor ele tem que, investir mais, o pequeno agricultor tem que investir mais, tem que buscar as alternativas e ainda assim não tem o apoio esperado do governo, é lógico que o seu custo de produção, o seu custo de cultivo vai aumentar. Então, a alternativa correta, letra D. Mais uma vez agradeço pela sua atenção nessa excelente aula. Nos vemos na próxima. Muito obrigado e bons estudos.